Olá! Minas Rural está começando. E como a Aline contou para vocês no último programa, ela entrou em licença maternidade. Eu sou Tiara e vou ficar aqui com vocês nesse período. Vamos então para os destaques do programa de hoje. O queijo da região de Diamantina tem alguns aspectos que o diferencia das outras 8 regiões já caracterizadas como produtoras do queijo Minas artesanal. O segredo da iguaria é a cremosidade que forma um belo casamento com café, vinho ou com o que você preferir. Na comunidade raiz remanescente de Quilombola, em Presidente Juscelino Kubitschek, também na região de Diamantina, o uso do território os identifica como apanhadores de flores sempre vivas há gerações. Eles são parte do primeiro sistema agrícola tradicional do Brasil reconhecido pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, como sistema agrícola de importância mundial. Também vamos rever a dica técnica sobre limpeza de tanque de resfriamento de leite. E na receita tem pão de queijo com apenas 3 ingredientes. Fácil de fazer. Cerca de 9.000 agricultores familiares produzem o queijo Minas artesanal em todo o estado. Cada região produtora guarda sua peculiaridade no modo de fazer o queijo, que é transmitida de geração a geração. A excelência é a marca da dedicação dos agricultores que são orientados pela Emater Minas e pelo IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, desde a alimentação do gado até as medidas de higiene dentro e fora da queijaria. A repórter Valéria Esteves e o cinegrafista Rodolfo Machado te levam agora à região de Diamantina para conhecer como é feito o queijo nas queijarias das famílias de Everton e Leandro. Fomos a Diamantina conhecer como se produz queijo por aquela região rica em beleza e em altitude. Esse é um dos pulos do gato do terroir encontrado por essas bandas. Clima, altitude e alimentação do gado à base de uma planta chamada candeia, presente em alguns pastos, acredita-se que é ela que garante a cremosidade, untuosidade a um dos nossos patrimônios mais importantes no estado. Nós temos uma alta altitude, que favorece uma temperatura mais baixa e uma umidade elevada. E nós temos aqui também uma árvore que é a candeia, que ela tem alto teor de gordura. E os animais aqui, de todas as propriedades aqui, pastejam as folhas dessa candeia. E como todos nós sabemos, já tem pesquisa sobre isso, quando fornecemos um volumoso com alto teor de gordura para os animais, a tendência é de termos um queijo mais cremoso e com um teor menor de acidez. Esse queijo, ele está inserido na nossa família há mais de 3 gerações, E eu comecei com essa produção vendo uma oportunidade de negócio. Em cada local que visitamos, o aconchego era a receita principal. A mesa sempre posta já convida para um cafezinho acompanhado daquele queijinho preparado bem cedinho na queijaria do Leandro, que além de ser queijeiro, é também veterinário. Todo cuidado é observado durante o processo de fabricação. Afinal, higiene é uma das exigências do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, órgão que regulamenta as medidas sanitárias que são aplicadas às queijarias. Leandro, inclusive, em companhia do Everton, fundaram a Associação dos Produtores de Queijo de Diamantina e Região, que em parceria com a Emater Minas e IMA, todas vinculadas à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, formalizaram um pedido de reconhecimento junto ao governo do estado, que comprova que Diamantina produz o queijo há muito tempo. Todo o trabalho de levantamento histórico e produtivo regional foi realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Foi assim que eu reuni com o Leandro e com o Richard. Nós começamos a nos encontrar uma vez por mês e com a ajuda da universidade nós começamos a conhecer sobre a maturação do queijo, que nada mais é
do que o meu pai, o meu avô fazia antigamente, que era maturar o queijo, curar o queijo ali, para poder dar sabor, característica, e na maturação a questão da afinação dos sabores, né? E com isso nós começamos esse processo, nós criamos uma associação chamada Aprodia, que hoje existe 9 municípios, incluindo Diamantina, que compõem essa associação, né? Nós fizemos vários cursos e com a ajuda da Emater, nós pedimos, né, junto com outros parceiros, com a universidade, nós pedimos o reconhecimento do queijo da região de Diamantina. A caracterização dá visibilidade à região, ao produto, atingindo o grande público consumidor, sendo mais uma alternativa econômica para os produtores. Os municípios da região diamantina receberam do governo de Minas o reconhecimento que os identifica como produtores do queijo Minas artesanal, produzido com leite de vaca cru. A caracterização ela é feita a várias mãos, né, e a vários tipos de profissionais. Então, tem pesquisa de campo para identificar onde estão esses produtores, esse modo de fazer, né, desse queijo, como que esse queijo é feito, a história de cada município, né, que compõe essa região também é pesquisada, né, e é analisada assim, qual que é o pertencimento, né, dessa região com o queijo Minas artesanal, e é feito também o estudo, né, da parte do meio físico dessa região e junta todas essas características, né, e você vê o pertencimento desses 9 municípios, né, que tem de igual em modo de fazer o queijo, né, a mesma paisagem, o mesmo relevo, e isso faz com que a região, né, tenha esse reconhecimento como produtora de queijo Minas artesanal. Minas possui atualmente 8 regiões caracterizadas como produtoras do queijo Minas artesanal: Serra do Salitre, Araxá, Serra do Ibitipoca, Cerro, Canastra, Cerrado, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro. Cerca de 9.000 agricultores familiares produzem o queijo Minas artesanal nas regiões caracterizadas. Essa é a principal forma de renda para as famílias que carregam no saber e fazer o queijo, sua história transmitida de geração a geração. Ele é uma alternativa à venda de leite para muitos deles, o que possibilita agregar valor ao produto. Gustavo trabalha com turismo rural e tem toda uma estrutura para receber quem chega por lá. Ele também produz queijo, mas só seus hóspedes comem durante as refeições. Tem uma superestrutura em sua propriedade e aqui você não sentirá falta de nada. A cidade de Diamantina é um patrimônio cultural da humanidade e possui um fluxo considerável de turistas. A caracterização do queijo Minas artesanal da região, composta por 9 municípios, permitirá maior integração entre eles, incentivará a estruturação de novas unidades de produção para receber visitantes. Com certeza, a taxa de permanência do turista na região será aumentada, com a estruturação da cadeia produtiva do turismo rural. Quem vai a Diamantina e suas regiões no entorno busca geralmente descanso, que pode ser encontrado em lugares bem calmos e isolados, como em Presidente Juscelino Kubitschek, onde vive o casal Juvelino e Lília. Eles criam o gado Jersey e também utilizam parte da produção do leite para a fabricação de queijo. Por lá, há bangalôs de todas as formas e uma casa que também abriga os hóspedes que tem mais de 150 anos. E um fogão, também com essa idade, que está em brasa, preparando aquele cafezinho para nos recepcionar, com a chaminé dando seu ar da graça. Jovelino também produz cachaça. Dando um giro pela fazenda, é possível encontrar as pinturas da natureza num local simples e feito para você que busca silêncio. Na comunidade Barão de Guaicuí, no município de Gouvêia, região também produtora do queijo, as marcas da história continuam vivas. Por ali, a Maria Fumaça cumpriu papel importante na economia do estado e do país. É só andar um pouquinho mais e será presenteado com a vista dessa linda cachoeira. Ali também tem trabalho da Emater
nas hospedarias. O turista que ali chegar vai ser bem acomodado. Nós podemos harmonizar o queijo com café, com vinho e com o que você achar melhor. No próximo bloco, vamos rever a história da comunidade Raiz, que fica em Presidente Juscelino Kubitschek. É num minutinho. Emater premia colaboradores da Pacto por Resultados, implantado em 2021. A empresa de assistência técnica do Estado de Minas Gerais prestou mais de 2 milhões de atendimentos ao longo do ano passado, com um total de 300 mil agricultores familiares atendidos. Prestação de serviço qualificada, cada vez mais ágil, ampla e proativa para os produtores mineiros. Esse foi o resultado do Pacto por Resultados, programa de gestão implementado pela Emater Minas no último trimestre de 2021. O novo programa de gestão envolveu todos os setores da empresa, que tem escritórios locais em mais de 800 municípios mineiros, além de 32 unidades regionais e a unidade central. Os primeiros colocados receberam medalhas durante solenidade realizada essa semana na unidade central. A gente celebrou esse instrumento no último trimestre de 2021 com metas de agricultor familiar, metas de arrecadação de recursos para fornecimento de prestação de serviço da empresa e também o cadastro de unidades do Minas Pecuário, nosso programa com uma visão inovadora para a área da pecuária. Na comunidade Raiz, remanescente de Quilombola, em Presidente Juscelino Kubitschek, agricultores manejam um ambiente sem danos à natureza. São apanhadores de flores sempre vivas e ornamentais. Esse modo de produção teve o reconhecimento inédito da Organização das Nações Unidas para a Agricultura. Nada de vô e de vó, era pai véio e mãe véia, tradição não vira pó. No quilombo de Raiz, em Presidente Kubitschek, Minas Gerais, a busca pelo direito ao território é intensa. E mesmo tendo se compreendido como quilombolas recentemente, lutam para cultivar suas roças de toco há gerações, visto que as terras que arrendavam no passado foram tomadas por grandes plantios de eucaliptos. Produzindo as roças de toco, quando ia fazer o roçado, juntava as caíras de cisco e queimava, ele vinha covar, plantava milho, plantava feijão. Esses quilombolas são apanhadores de flores sempre vivas, que manejam o uso de diversos ambientes da Serra do Espinhaço Meridional, em Minas Gerais, onde realizam atividades de cultivo de roças, criação de animais e a coleta de flores sempre vivas e ornamentais. Os seus modos de vida tradicionais se integram ao meio ambiente de modo a promover um equilíbrio entre homem e natureza. Os jovens da comunidade têm gana para trabalhar o processo de identidade que os reconhecem como povos tradicionais. Querem contar sua história conhecendo qual o papel do negro na construção política, social e cultural do Brasil. Mas o que os move? Porque a gente tem medo de que as crianças não conheçam onde se põe a flor, onde que se colhe lenha e que perca a nossa tradição, até mesmo de fazer o artesanato. Porque se a gente não tem flor, a gente não tem artesanato. E se a gente não tem território, a gente não tem como sobreviver. Raiz é conhecida pelo seu artesanato com capim dourado. As mulheres produzem peças há mais de 20 anos. Uma vai ensinando para a outra. Antes, elas trabalhavam com capim de cheiro, até evoluir para o capim dourado. Todas são apanhadoras de flores sempre vivas. Só para se ter uma ideia, pesquisadores dão conta de que mais de 200 espécies de flores sempre vivas e ornamentais já foram catalogadas na região da Serra do Espinhaço, em Diamantina. A coleta do capim dourado é realizada entre os meses de agosto e setembro. Os apanhadores são detentores de uma gama de conhecimentos e práticas seculares.
e integram o patrimônio cultural de Minas Gerais e do Brasil. O curioso é que eles utilizam vários ambientes da Serra do Espinhaço, considerada a caixa d'água do semiárido mineiro. No período das águas, os apanhadores de sempre-viva coletam as flores ao pé da serra, sendo que no período da seca, sobem pelo menos 1.400 metros de altura para colher as flores, onde encontram variações de clima e solo apropriadas para a produção de flores e pastos para os animais. No período da apanha de flores, habitam em ranchos de lapas. Mais do que só produção de alimentos e de produtos agrícolas, produção da vida, né? Sim. Porque esse momento, inclusive, que eles estão em cima da serra, é o momento que comunidades diferentes se encontram, porque são terras de uso comum, né? É um regime agrário de uso comum das terras, né? Em que o parentesco é uma grande referência de direito de uso, são os direitos costumeiros que a gente chama, né? Então é a transumância que dá então essa variação, né, que esses grupos vão fazendo. Pela primeira vez, um sistema tradicional agrícola do Brasil, através da sociedade civil organizada e o governo, vai se candidatar ao selo da ONU, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, como sistema agrícola de importância mundial. Trata-se do Programa de Reconhecimento de Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial, CIPAM. Esse título já foi concedido a 41 sítios em 18 países, que se destacam por sua paisagem, diversidade agrícola e herança cultural. Então esses grupos que a gente está falando de descendentes aí de indígenas que ocuparam essa região, de portugueses que chegaram, de africanos que foram aqui escravizados, então essas comunidades rurais que se autodeterminam, né, apanhadores de flores sempre vivas, é uma identidade, né, territorial que a gente fala, com vínculos, né, identitários com esse território, e expressa um modo de vida que combina então esses ambientes. Agradeço, meus colegas, por lhe ter muita estima, mas é que o resto da história não se cabe nessa rima, pois fiquem todos com Deus, que Ele guarde os meus e os seus, vamos seguir nossa sina. Bacana, né? Vamos para mais um breve intervalo, mas aguenta a mão um minutinho só, que no próximo bloco tem dica técnica sobre higienização do tanque de resfriamento de leite. A limpeza do tanque de resfriamento de leite é uma das etapas que garantem a qualidade do leite. Todos os utensílios utilizados nesse processo devem ser sanitizados da forma correta. Vamos rever juntos a dica técnica sobre esse tema com o pesquisador da Embrapa, André Dutra. A dica hoje é falar sobre o protocolo de higienização de tanques de armazenamento e resfriamento do leite. Essa operação é importantíssima, principalmente para a manutenção da qualidade do leite obtido em condições adequadas de ordenha. O procedimento ele envolve duas etapas, a etapa da limpeza e a etapa da sanitização. Na etapa da limpeza, o nosso objetivo é remover as sujidades que ficam aderidas na superfície interna do tanque. E a etapa da sanitização, o objetivo é reduzir a carga microbiana que ficou aderida na superfície interna do tanque, a fim de promover uma qualidade higiênico-sanitária, qualidade essa que proporcionará ao leite condições adequadas para a sua industrialização e beneficiamento, gerando produtos de ótima qualidade para o nosso consumo. São materiais e utensílios necessários para a limpeza do tanque: a solução detergente, o balde para o preparo de solução detergente, a escova para a limpeza interna do tanque, a escova menor para a limpeza do bocal do tanque e a esponja para a limpeza externa do tanque. São materiais utilizados na sanitização do tanque: o sanitizante, o balde para o preparo da solução sanitizante e o pulverizador manual, equipamento esse que proporciona praticidade e eficiência na aplicação do produto nas paredes internas do tanque. O
produtor de leite responsável pela higienização do tanque não precisa utilizar um uniforme padrão, porém recomenda-se que ele utilize alguns itens necessários, como avental, um boné para evitar que fios de cabelo caiam dentro do tanque do leite e botas para sua proteção individual. A etapa da limpeza inicia com a pré-lavagem. A pré-lavagem é um procedimento que se usa água corrente diretamente nas paredes internas do tanque, com o objetivo de remover as sujidades que ficaram aderidas após a coleta do leite pelo caminhão-tanque. Esse procedimento é importantíssimo para que a etapa posterior, que é a etapa da lavagem, utilize uma concentração menor de solução detergente e torne a operação mais econômica para o produtor de leite. O próximo passo da limpeza é o preparo da solução detergente. Inicialmente, a gente faz a medição da quantidade de água necessária para o preparo dessa solução. Após medir a quantidade correta recomendada pelo fabricante do produto, a gente faz a adição da solução concentrada de detergente. Após o preparo da solução detergente, o produtor de leite deve pegar a escova de lavagem juntamente com a solução detergente preparada e proceder à esfregação nas paredes internas do tanque. Depois de esfregar as paredes internas do tanque, o próximo procedimento é o enxágue, a fim de remover a solução detergente e as sujidades que ficaram aderidas na superfície interna do tanque. Assim como o enxágue na tampa, nas paredes internas, também deve ocorrer o enxágue no bocal, local onde é utilizado para a coleta do leite que fica armazenado dentro do equipamento. Após a limpeza interna do tanque, o produtor de leite deve realizar a limpeza externamente do tanque. A limpeza está concluída. Vamos iniciar a próxima etapa, que é a sanitização. O primeiro passo da sanitização é o preparo da solução. Inicia-se com a medida correta de água e a colocação da solução sanitizante. Agora é necessário 10 minutos para o sanitizante agir e não há necessidade de enxaguar. Para informações sobre os produtos utilizados no procedimento de higienização do tanque, consulte o site. Qualquer dúvida, entre em contato com o técnico da Emater do seu município. E vamos então para a hora saborosa desse programa. Hoje temos pão de queijo feito pela chefe Alana Sena, aqui de Belo Horizonte. Uma receita fácil de fazer e leva 3 ingredientes apenas. Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita para o programa do Minas Rural. É um pão de queijo de 3 ingredientes, super simples, um ingrediente barato. Só vai o polvilho, o queijo e o creme de leite. É uma receita que não precisa de ser escaldada, então se torna mais rápida, super fácil de fazer em casa e são ingredientes que a gente acha em qualquer lugar e é uma receita deliciosa. Essa é a minha dica de hoje. Os ingredientes são 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de polvilho azedo, pode ser usado o doce também, 200 gramas de mussarela ralada, sal a gosto. Primeiro passo é o creme de leite, em seguida coloque o polvilho e por último adicione o queijo. Esse queijo eu usei o mussarela. Essa quantidade, pessoal, que eu usei dá a média de 10 a 12 pães de queijo grandes e vocês podem aumentar a quantidade da receita. Nessa receita eu usei 200 gramas, né? Vocês podem usar 500 gramas, 1 quilo, a quantidade que desejar. Lembrando que tem que ser sempre a mesma medida para os 3 ingredientes. A quantidade não tem problema. E outra dica que eu vou dar para vocês, nessa daqui eu usei queijo mussarela, pode ser usado outro tipo de queijo, o meia cura, por exemplo, é um queijo um pouco mais salgado, então só tem que tomar muito cuidado na quantidade de sal que for acertar no fim que a gente misturar aqui a receita, tá bom? O ponto é esse aqui, é um ponto de colher, não é um ponto que a gente vai
enrolar ele diferente do pão de queijo tradicional, né? Então, vocês vão ver que ele é um pouquinho mais mole do que o normal. E agora a gente vai acertar o sal. Lembrando que tem que tomar cuidado com o queijo, sempre provar o queijo antes para ver o teor de sal que ele tá. Prontinho! Agora a gente vai colocar na forma, untado com manteiga. Eu vou pegar uma outra colher auxiliar e a gente vai pingar na forma umas bolinhas. Prontinho. Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora. Aqui, 1 hora depois, o nosso pão de queijo ficou pronto. E eu já preparei um cafezinho e agora a gente vai para a melhor parte, que é para provar a nossa receita. Vocês estão servidos? Nada mais mineiro que um pão de queijo, não é verdade? O Minas Rural está acabando, mas a gente mantém contato pelo site www.emater.mg.gov.br. Você ainda pode mandar suas sugestões de matéria, dica técnica, receita pelo e-mail minasrural@emater.mg.gov.br. Para rever o programa a qualquer hora, é só procurar pelo nosso canal no YouTube. Se gostar, dá seu like, se inscreve, compartilha e comenta o nosso conteúdo. A gente quer saber o que vocês estão achando. Tchau!